Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Eu sou o Manuel Augusto, fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse, e eu tô aqui para mais um bate-papo semanal com você. Nesse vídeo eu preparei aí um assunto muito interessante e especial para dividir com você, que inclusive foi o pedido aí de mais de um assinante do meu canal. Eu vou trazer para você nesse vídeo os mitos e verdades acerca da hipnose, em relação à hipnose. Vou falar o que é hipnose, como ela funciona, os mitos que existem em relação à hipnose e o que é verdade em relação a isso, e também diferenças entre hipnose ericksoniana, hipnose de palco, hipnose clássica. Tá ok? Vou trazer aqui um monte de informações para você que talvez possam te ajudar a compreender mais sobre esse assunto. Em muitos outros vídeos eu falo sobre técnicas que facilitam a mudança do inconsciente, e a hipnose aqui é o carro-chefe no sentido de comunicar ideias ao inconsciente, adicionar informações para que o inconsciente reprocesse muito mais facilmente, tá? Aquelas ideias aprendidas lá atrás, aquelas verdades na qual o inconsciente se baseia para interpretar o mundo. Antes de eu começar a falar sobre os mitos, as verdades e tudo mais, eu quero trazer uma coisa muito bacana que eu tenho observado de alguns anos para cá. Há algum tempo no consultório e em muitas vivências terapêuticas eu tenho deixado de utilizar a palavra hipnose, porque essa palavra carrega muitos conceitos equivocados junto com ela. Então a palavra em si já é hipnotizante, já vem cheia de significados diferentes para várias pessoas, tá? Então, tem uma coisa muito interessante que acontece. Eu estou utilizando outros nomes com as pessoas, por exemplo, introspecção pessoal, meditação guiada, viagem interior, reflexões interiores e por aí vai. E algo acontece quando as pessoas voltam da experiência. Ninguém, absolutamente ninguém, rejeita a experiência e todos se sentem muito bem, em um estado muito relaxado, acessaram várias coisas, muitas coisas acontecem benéficas e a pessoa percebe isso e realmente relata que a experiência foi maravilhosa. E eu não uso a palavra hipnose porque aí eu já estou predispondo a pessoa, baseado nos conceitos que ela tem em relação à palavra, nessa experiência. Então de repente a pessoa fica em uma expectativa de que algo extraordinário, especial ou medonho vá acontecer e não se abre a experiência. Então a palavra hipnose já carrega muitos conceitos, porém ninguém rejeita a experiência, tá? Então o primeiro mito em relação à hipnose é: você não vai apagar durante uma hipnose, não é sono, ok? Não é dormir, você não vai ser abduzido. Eu me lembro que eu estava lá com aquele cliente há muitos anos atrás, e esse cliente disse na volta, né? Ele falou: de fato, eu não acho que eu entrei em transe. Não foi uma experiência muito legal. Por quê? Porque eu ouvi o que você disse, eu senti muitas coisas, eu estava aqui. Eu falei: mas o que deveria acontecer então? Eu teria que ficar inconsciente, não ouvir você e... não sei, eu não teria que sentir essas coisas, eu teria que apagar. Eu falei: bom, isso não se trata de transe, isso se trata de morte, porque se você não vai me ouvir, se você não vai sentir, se você não vai nem mesmo estar aqui, talvez seja morte, não hipnose. Então é um conceito equivocado achar que você vai apagar, que vai ser abduzido, ou que coisas mirabolantes aí vão acontecer, tá bom? Um outro mito é que você não perde o controle. Muitas pessoas acham que hipnose é manipulação e você vai perder o controle. Isso vem muito da hipnose de palco. Aquela hipnose que você via na televisão, que o hipnotizador colocava a mão na testa e falava: dorme, a pessoa fecha os olhos e esquece o nome, imita uma galinha e faz aquela série de coisas. Isso é hipnose de palco e eu vou te contar aqui alguns segredos, tá? Hipnose de palco
a pessoa já está inserida em um contexto que aquele tipo de coisa vai acontecer e as pessoas têm uma ideia do que vai acontecer também e criam já alguma expectativa. É feito um teste com várias pessoas e quem aderir àquele teste é chamado para o palco, pois estas pessoas já estão em transe e só vai lá no palco, lá na frente. As pessoas que vão, elas têm um certo tipo de personalidade. Primeiro, lidam bem com a autoridade. Segundo, tem um senso de exibicionismo. Claro, caso isso não faça parte das suas características interiores inconscientes, você jamais vai subir lá num palco e vai entrar em transe daquela maneira. Quando aquelas pessoas estão lá profundamente relaxadas, elas estão ouvindo tudo, elas sabem o que está acontecendo ao redor dela, porém aquele estado é tão prazeroso, é tão gostoso, que elas não querem voltar. E aquilo que o hipnotizador diz a ela, se não for contra os princípios e valores dela, ela faz sem problema nenhum, porque daqui a pouco ele vai estralar o dedo, pedir para ela voltar e tudo está bem. Agora, é muito diferente daquela pessoa que pensa assim, eu vou perder o controle, então eu vou entrar em transe e a pessoa vai fazer o que quiser comigo. Não, isso não acontece, você nunca, jamais vai fazer alguma coisa que seja contra os seus princípios ou valores mais profundos, ok? E você viu aí que mesmo aquelas pessoas não apagam lá na hipnose, comem a cebola, fazem tudo aquilo, isso realmente acontece, mas se lembre que é feito um teste com muitas pessoas antes e essas pessoas têm um tipo de personalidade bem específico que vão lá na frente, porque caso a sua personalidade também não se encaixe com isso, você não vai ir lá na frente, tá? Então, aqui a gente já derrubou mais um mito, você não vai perder o controle em hipótese alguma, você não vai fazer nada que você não queira, tá? Um outro mito, uma outra mentira em verdade em relação à hipnose está relacionada com essa anterior, né, que você vai me manipular, que muitas pessoas chegam no consultório e falam, eu quero que você me hipnotize e eu quero esquecer aquela pessoa, eu quero deletar aquele problema, eu quero parar de fumar, você vai me colocar em transe e vai falar que eu vou parar de fumar 1, 2, 3 e eu vou parar de fumar. Bom, isso não existe, tá bom? Estudos não tão recentes, tá bom? Falam que 10% da população aceitam esse tipo de ordem direta e assumem isso e realmente o comportamento ele muda por um período de tempo, tá? Mas é somente 10% da população e muda por um período de tempo. Porque, por exemplo, o que leva uma pessoa a fumar? Existem várias características inconscientes interiores lá. Por que isso está acontecendo? Aquela pessoa que diz, eu quero esquecer aquilo, você nunca vai esquecer nada dentro de você, jamais, tá? Você vai reprimir inconscientemente. Então não se trata de esquecer, por exemplo. Aqui no caso seria de lidar com os sentimentos negativos que você tem em relação à pessoa. E na medida que você vai reprocessando esses sentimentos, a sua percepção em relação àquela pessoa muda e, consequentemente, essa pessoa não é lembrada dentro de você como uma coisa ruim, que machuca, e automaticamente ela vai sendo deixada de lado lá dentro de você, porque já não tem tanta relevância. Inclusive, nesses processos, por exemplo, se foi, um exemplo, tá? Um relacionamento longo que você passou e terminou de uma forma dolorida, essa pessoa passou anos ao seu lado, você jamais vai esquecê-la, mas você passa inclusive a ter sentimentos de gratidão, sentimentos bons por aquela pessoa que passou na sua vida, tá? Mas as lembranças não ficam mais voltando como algo negativo, então não se trata de esquecer alguém. Existem profissionais que trabalham nesse sentido, que fazem novas associações, porém toda aquela dor, todo aquele aprendizado é apenas reprimido de forma inconsciente. Uma ideia para vocês começarem a perceber o que é esse reprimido que eu tô falando. Eu estava lá, isso é muito comum, tá? Num grupo trabalhando com algumas pessoas e a gente tinha uma experiência de se lembrar de alguém que foi um pouco incômodo e passar por alguns processos, aí utilizando algumas técnicas,
tá? No caso era a EFT, e a EFT induz ondas cerebrais de estados hipnóticos na nossa mente. Talvez eu possa falar disso num outro vídeo. Então, o que acontece? A pessoa que tinha lá, que achava que aquilo incomodava ela numa escala de 0 a 10, 3, por exemplo, ao começar a fazer aquilo, percebeu que incomodava 10. E era muito sentimento que ela nem sabia que ela sentia por aquela pessoa. Então aquilo estava reprimido, ela simplesmente trouxe à tona, ela poderia continuar reprimido e aquilo agindo inconscientemente dentro dela, mas ela pôde trazer à tona e perceber o real sentimento e aí então começar a processar isso e liberar isso e realmente armazenar essa memória lá no nosso compartimento de armazenamento de memórias de uma maneira muito diferente, tá? Então, não existe tal mágica, porque às vezes a hipnose é confundida com mágica. A pessoa vai no consultório, acha que vai ser hipnotizada e uma técnica mágica vai tirar os problemas dela. Isso não acontece. Então é um outro conceito equivocado em relação à palavra. Um outro mito, um outro equívoco em relação à hipnose é: regressão não é hipnose, ok? Hipnose não é regressão. Regressão é uma ferramenta da hipnose, ok? É um dos fenômenos que pode acontecer com a hipnose. Nós podemos trazer uma memória à tona com maior intensidade, revivificação é o nome disso, tá? Inclusive, é um processo muito bacana e que acontece muito em sessões terapêuticas com a hipnose. Mas muitas pessoas têm um conceito equivocado e falam assim: você faz regressão? Regressão é uma ferramenta da hipnose. Sim, faço, mas que tipo de regressão você está falando? Regressão a vidas passadas. Ok, regressão a vidas passadas acontece através da hipnose, mas regressão não é hipnose, porque pode ser feita tantas coisas aí em relação com os fenômenos hipnóticos que regressão não é hipnose, ok? Então, você pode fazer regressão até o útero, pode fazer regressão em uma parte específica no tempo e no espaço aí da sua vida, nessa vida aqui, ok? E eu quero deixar bem claro também que para fazer uma regressão não precisa você estar num estado lá assim, bem relaxado. Uma regressão pode acontecer por alguns toques físicos, uma regressão pode acontecer por algumas falas e você bem de olho aberto, ok? Então, não precisa, não é tão místico assim esse processo de regressão. Então, aproveitando esse gancho da regressão a vidas passadas, eu, de fato, não gosto muito de trabalhar, induzir pessoas a regressões de vidas passadas. Já fiz isso lá atrás, já me submeti a terapias desse jeito e percebi que em mim não havia mudança nenhuma, ou seja, eu me encontrava, vivia tudo aquilo, mas na verdade eu estava encontrando mais muletas para agir como eu agia e a transformação que eu queria não estava acontecendo. Isso eu percebia nas pessoas que eu conduzia lá muitos anos atrás, então eu deixei de fazer esse tipo, de induzir as pessoas nessas experiências. Porém, durante um trabalho terapêutico, pode ser que aconteça uma regressão espontânea a uma vida passada que eu posso utilizar como uma metáfora, tá? Porque você não precisa acreditar que existem vidas passadas. Pode ser utilizado como uma metáfora, mas essas regressões espontâneas, trabalhar nisso traz muita mudança para o cliente. Porque quantas pessoas quando saem na televisão, saem em algum lugar, ou criam a ideia de que o problema delas não começou aqui, já vem lá de trás, e por curiosidade eu quero saber quem eu fui lá na vida passada. Geralmente essas pessoas nas experiências vão ser pessoas famosas, tá? Então vai ter várias Cleópatras aí, vários Júlio César, enfim. Eu já vi cada coisa e já ouvi cada coisa também, tá? Mas não muda a vida da pessoa e se torna realmente uma muleta. O meu problema tá lá, não tá aqui. Então isso tira a força da pessoa muitas vezes em poder encarar a real situação e trazer alguma transformação. Eu costumo até fazer uma brincadeira com as pessoas que vêm querendo regressão à vida passada. Eu falo, ok, por que você quer ir até lá? E a maioria delas, por curiosidade. Não é por simples curiosidade, porque talvez ela queira entender algo que acontece hoje na vida dela. E eu pergunto, como está a sua vida hoje?
E geralmente a resposta, as pessoas têm vários aspectos aí na vida que precisam melhorar. Então eu faço um acordo com elas, eu faço assim: vamos arrumar essa vida aqui e quando ela estiver ok, se você sentir a necessidade ainda, a gente vai lá. E curiosamente, ninguém precisa ir lá, tá? Então eu acredito que realmente trabalhar nessa vida, principalmente lá até o útero, é muito eficiente. Porque também eu tenho que perceber quando uma pessoa apenas não quer muletas e achar que tudo aconteceu lá atrás e por isso que ela passa o que ela passa hoje, tá? Então essa é a minha visão em relação a vidas passadas. E claro que tem outros pontos de vista em relação a isso, e se você não aceita o meu, é ok, tudo bem com isso, tá joia? São apenas possibilidades diferentes. Então, algo interessante a se saber que hipnose é um estado natural do ser humano. Você, entramos em transe 10 minutos a cada hora. Você sabia disso? Isso são chamados de ciclos ultradianos, um processo fisiológico que acontece na mente e que nós entramos nesse estado várias vezes por dia e a mente precisa desses estados. Antes de dormir, você passa por todas as ondas cerebrais até chegar no sono fisiológico. Você está lá de alfa, você vai para teta, que você vai para delta e aí você entra no sono fisiológico. E quando você acorda, você passa por todos esses estágios de novo. Então não é uma mágica, é um estado natural no ser humano, tá? E você já deve ter me ouvido falar em outros vídeos. Crianças até 7 anos, de 0 a 2 anos, elas estão numa onda, numa frequência delta. De 2 a 7 anos, numa frequência teta. De 7 a 12 anos, numa frequência alfa. Até entrar em beta, que é o que a gente passa a maior parte do tempo cotidiano, ok? Então é muito interessante fazer experiências, né? E eu já vi isso sendo feito, aparelhos de eletroencefalograma ali colocados na cabeça de um adulto, ele sendo induzido a estados hipnóticos e ver aquelas ondas cerebrais baixando. Então não é nenhuma mágica, é um estado natural em que todos nós, seres humanos, entramos e saímos várias vezes por dia. Sabe, se você já pegou um metrô, um ônibus, onde você viu aquela pessoa com aquele olhar vago, ou você já ficou assim, parecia que ela estava em um outro mundo, ela estava em transe. Isso é um processo de transe. Quando você acorda de manhã e você fica olhando talvez para a xícara de café, com aquele olhar vago, pensando na vida, você esteve em transe. Quando você está dirigindo e você nem sabe como você chegou até ali, aquele caminho, você deletou da sua mente como você chegou até ali, você já está ali, ou você se pega indo para um outro caminho. Sua cabeça está longe e você se pega indo para um outro caminho e, não era aqui que eu deveria ir. Você esteve em transe. Por exemplo, a pessoa tem um ataque de ansiedade, um ataque de pânico, ela acabou de entrar em um transe negativo. Um estado de depressão é um conjunto de transes negativos, ok? Então nós entramos e saímos de transe o tempo inteiro. Então a hipnose aqui, eu poderia trazer nesse termo, se trata da gente entrar em transe para construir transes mais positivos dentro de você. Hipnose é comunicação efetiva. Já dizia lá o pai da hipnose moderna, Milton Erickson, que toda comunicação efetiva é hipnótica por natureza. Ele entendeu realmente como se comunicar com essa parte inconsciente e elaborou várias estratégias terapêuticas, que hoje são chamadas de estratégias ericksonianas, que veio depois a PNL e outras linhas aí se apropriaram dos conceitos que ele criou lá atrás, tá? E realmente a hipnose ericksoniana é mais uma filosofia, não se trata de uma mágica, mas de uma filosofia, um entendimento através de uma outra perspectiva do ser humano. Então, para Erickson, todo mundo podia entrar em transe porque ele via as pessoas dessa maneira, que estados de transe eram estados naturais. E naquela época Erickson nem tinha essa informação sobre essas ondas cerebrais aí, talvez, tá? Então, o processo de hipnose não passa de um processo de uma comunicação efetiva com o seu inconsciente, mas diferente de uma comunicação que vai mandar você fazer alguma coisa, inserir uma ideia única, porque o inconsciente, com toda a complexidade, se você apenas vai adicionando informações e deixa o inconsciente pegar aquilo
e começar a transformar, as coisas realmente, né, terapeuticamente falando, pode melhorar muito. Então eu vou começar a falar aqui algumas diferenças da hipnose ericksoniana para a hipnose clássica, tá? A hipnose ericksoniana, como eu disse, ela tem várias estratégias, é uma hipnose muito estratégica e nós utilizamos muito o que o cliente traz. Então não existe resistência quando nós estamos lidando ali na sessão com o cliente através da abordagem ericksoniana, porque tudo é utilizado a favor do cliente, muito diferente de conceitos freudianos aí, tá? E não se trata de uma imposição, mas de abrir possibilidades dentro da pessoa e o inconsciente pode pegar ali o que ele quiser. Quantas vezes em uma sessão eu fiz aquela sessão e eu achei que aquela sessão era brilhante, foi magnífica e para o cliente, na observação depois de um tempo, de uma semana, nas sessões ali, não foi tão impactante. Aquelas sessões que de repente não foi muito interessante e aquilo trouxe tanta mudança para o cliente. Não é incomum nesse universo ericksoniano a pessoa de repente fala: nossa, aquilo que você me disse realmente fez a diferença. E quando ela me relata o que eu disse, de repente foi a parte que eu achei que aquilo não teria relevância nenhuma. Mas aqui nós damos a autonomia para o inconsciente pegar e se apropriar daquilo que é importante para ele, porque eu não posso assumir o que é importante para o inconsciente, para uma pessoa, e apenas prover possibilidades. Então é uma liberdade muito grande, é um respeito muito grande. E toda técnica, seja EFT, EMDR, hipnose, toda técnica terapêutica é só uma técnica, porque a mudança realmente reside na conexão. Porque eu passei aí já mais de 10 anos estudando hipnose, e quanto mais eu estudo, mais eu entendo que é apenas comunicação através de uma conexão mais profunda. Então, eu posso ter lá todas aquelas estratégias, conhecer tudo isso, mas se não há conexão, não tem como eu entregar essa mensagem no nível mais profundo para o inconsciente, tá ok? E eu costumo dizer que o ser humano não é uma receita de bolo, porque muitas técnicas aí vêm como uma receita de bolo, passo 1, 2, 3, 4 e 5. E nessa filosofia ericksoniana não existe essa receita de bolo, né? O cliente sempre é quem vai dizer, é quem vai nas entrelinhas o que realmente está acontecendo e como nós terapeutas vamos nos comunicar com eles. Tem um caso bem interessante de Erickson, que disseram a ele: você poderia lidar com aquelas pessoas com conflitos religiosos do Oriente Médio? E ele disse assim: eu não sei, traga um deles para o meu consultório e eu vou ver o que eu faço. Então, esse é um dos princípios, por exemplo, que se chama utilização, né? Nós vamos utilizar tudo que o cliente traz em benefício dele próprio, tá? Mas é um tipo de terapia que você cocria com a pessoa, você não tem um script, porque realmente nós não somos um script ou uma receita de bolo, tá bom? Então, essa também é uma diferença muito grande da hipnose clássica, da hipnose tradicional, né? Porque, tem aquela técnica ali, essa é a técnica do perdão, essa é a técnica da reprogramação. Então, como eu posso assumir que uma reprogramação, se eu vou utilizar esse nome, possa servir para uma pessoa, possa servir para todas? Isso realmente não é muito congruente, ok? Porque eu aí volto de novo a um protocolo. E aquelas pessoas que não se encaixam no protocolo? Então, a comunicação ericksoniana, isso faz parte da filosofia ericksoniana, que é entrar no mundo da pessoa, especificamente, e ali co-criar junto um caminho para a solução, adicionando informações a esse inconsciente. E aí todas as outras técnicas a partir dessa comunicação, dessa conexão, são muito mais efetivas, tá? Tem uma história muito interessante que eu gosto muito de contar. Esse não é um caso isolado, tá ok? E é também um dos motivos que eu não utilizo, ou utilizo muito menos a palavra hipnose. Eu estava lá trabalhando com aquele cliente e ele apresentava toda aquela constelação hipnótica. Constelação hipnótica são todos aqueles sinais, aqueles fenômenos que a pessoa realmente está num transe muito completo. E ele estava ali e aquilo parecia ser muito magnífico e ele voltava e falava: não, eu não entrei nesse tal de transe, eu não entrei nesse tal de transe, ainda
que as experiências na vida dele, os resultados começaram a vir, ele não achava que ele entrava no transe, até que em momento eu me uni a ele e falei, realmente você não entra em transe, ok? Então vamos apenas fazer essa experiência, mas não existe transe aqui. Mas vamos ficar com as mudanças que está acontecendo. E em uma vivência minha, a gente teve lá um momento de uma regressão e ele parecia ali no chão, ali com outras pessoas, ali no colchonete, parecia um bebezinho, e até chamei alguns assistentes para ver assim, porque ele estava tão imerso em tudo aquilo, e ainda comentei, não falem que ele entrou em transe, porque daqui a pouco ele vai dizer que não foi transe, e foi dito e feito. Ele voltou daquela experiência e falou, mas eu não entro nesse tal de transe. Eu queria ter filmado ele ali para então, o que foi aquilo, mas realmente não importa saber se o cliente acredita se ele entrou em transe ou não, porque você já começou a entender que hipnose é comunicação, é conexão, é algo um pouco mais profundo e não é tão místico, tão mágico, né? Esses conceitos equivocados que a palavra hipnose traz consigo. Uma outra experiência também que costuma acontecer é amnésia provocada ou induzida. O que é essa amnésia? A pessoa está ali naquele transe, ok, e de repente ela diz que ela dorme. Só que no momento que é pedido para ela voltar, ela volta, porque esse trabalho foi feito no nível bem inconsciente. Talvez ela não consiga processar aquilo ainda, e aquele material vai demorar um pouquinho para subir para o consciente dela, mas não significa que o trabalho não foi feito, que aquelas informações não foram colocadas ali, e ela tem a impressão assim, eu dormi nessa sessão. E realmente na hora que você pede, volta, né, faz aquela contagem, ou a maneira que a pessoa utilize para voltar, a pessoa volta. Então é uma coincidência muito grande. Então aqui são todos aspectos, algumas coisinhas que podem acontecer aí no processo terapêutico. E hipnose não é nenhuma mágica, e você já começou a perceber isso. Porém, é um meio de comunicação efetiva. E tudo é hipnose, como Erickson dizia. Né? Tinha até um debate na época entre Erickson e um outro hipnotizador que eu me esqueci o nome agora, que esse hipnotizador dizia, Erickson vê transes em todos os lugares, e Erickson dizia dele, ele não consegue ver um transe quando o transe está acontecendo na frente dele. Então para Erickson assim é realmente comunicação efetiva, é hipnose. E talvez aquele outro, que eu não sei o nome agora, ele dissesse, né, ele pensasse na hipnose como algo mais mágico, tá? E realmente não é mágica, tá ok? Então eu espero que você tenha gostado desses esclarecimentos, dessas curiosidades que eu trouxe aqui para você. Não sei se isso te trouxe mais dúvidas ou esclareceu muitas coisas dentro de você, principalmente em relação à hipnose, tá? Então, esse tipo de hipnose ericksoniana, eu levo em todos os meus trabalhos, esse tipo de comunicação, na verdade, eu levo para minha vida essa comunicação em um nível mais profundo com as pessoas, tá? E realmente os resultados a gente percebe eles. E é tão incrível que, por exemplo, em uma vivência, esse exercício, transes são feitos com as pessoas e cada um pega aquilo que precise inconscientemente, por conta dessa hipnose ericksoniana não ser nada impositivo, não ser algo mais respeitoso, ser realmente uma conexão mais profunda e permitindo que o inconsciente ele realmente pegue aquilo que ele precisa pegar, e é um estado de co-criar, né? Não existe o detentor da sabedoria e da verdade, mas é um estado de co-criar aquela situação terapêutica para o benefício do cliente, tá bom? Então, quando você começou a perceber, eu falei um pouquinho da hipnose, que não é mágica, mas ter esse conhecimento pode trazer muitas transformações para as pessoas. E é por isso que nas minhas vivências terapêuticas, nos meus atendimentos, tem um feedback muito positivo de pessoas conseguindo resultados de uma maneira muito mais fácil, abreviando muito a terapia. Então fica aqui o meu convite para você também participar do treinamento
treinamento Metamorfose, que é um retiro que nós nos retiramos numa pousada no interior, ficamos 3 dias lá, é um número limitado de pessoas e através de comunicação hipnótica, de transes e várias outras experiências, nós vamos conversando e adicionando informações para esse inconsciente, para realmente você começar a transformar a sua vida e encontrar a sua verdade lá dentro, porque não é uma pílula mágica, ok? Você vai encontrar os seus dilemas, a sua verdade e a partir disso começar a reprocessar tudo isso aí dentro de você, tá? Eu também ofereço atendimentos individual, presencial e por Skype. Se você quer saber mais informações sobre os nossos cursos, os nossos eventos, as nossas vivências terapêuticas, tá aqui o meu e-mail, contato@mtsinapse.com.br. Você pode mandar um e-mail, enviar um e-mail com suas dúvidas, que nós vamos responder para você. Você também pode curtir a nossa fanpage no Facebook, Núcleo Terapêutico Sinapse. Lá você pode encontrar dicas, você vai ter mais vídeos, você vai ter as datas de nossas próximas vivências, você vai ficar atualizado aí de tudo isso. Você também pode visitar o nosso site www.ntsinapse.com.br e lá no blog, no site, tem um lugarzinho onde você pode se inscrever em nossa lista de e-mails e você entra lá no nosso mailing e você vai passar a ser notificado toda semana de novidades, de dicas, tudo as datas de nossos cursos e vivências você vai passar a ser notificado através do e-mail. E se você se inscrever aqui no meu canal no YouTube, cada vídeo novo que eu posto você é notificado. Manuel postou um novo vídeo, assim você não perde nada, tá ok? Então se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha, deixa a sua dúvida aqui embaixo. De repente a sua dúvida, a sua pergunta pode se tornar um novo vídeo. Eu aceito sugestões aí, tá ok? Eu vou ficando por aqui e te vejo na próxima.